Começou. Pegar tu, né? É uma alegria, né? Uma grande satisfação podermos estar aqui para nós cultuarmos o nosso Deus maravilhoso aqui na casa da minha mãe, em Feitoria, Pernambuco, né? No culto ao Deus único, ao Deus Pai e ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse momento aqui para meditarmos na palavra de Deus e vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É extensa a misericórdia do Senhor, não só para conosco, mas também para com seus filhos do passado. Houve um momento na história de Israel que o Senhor superabundou a sua misericórdia em ondas de oferecimento de salvação. O povo de Israel foi chamado para ser um povo zeloso, para ser um povo que passaria para o mundo a verdade do Pai Eterno e a beleza da sua lei. Mas a nação como tal não foi fiel. Mas graças a Deus que em meio ao trabalho do Senhor, houve aqueles que o Senhor conseguiu salvar, que o Senhor conseguiu resgatar. E a Bíblia os chama de remanescentes. A igreja hebraica, principalmente no contexto da época de Cristo, havia entrado em uma profunda apostasia. E o Senhor se fez presente pessoalmente por intermédio do seu Filho eterno, para buscar um resgate todo especial à nação. Mas, conforme diz lá em São João, veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, colheu ali os 11 apóstolos e tirou 11 apóstolos do meio falso, e a partir dos 11 apóstolos ele formou a sua igreja cristã. Eu digo 11 porque um não foi colocado por Deus. Judas foi o próprio inimigo que colocou para atrapalhar a obra de Cristo. Depois, em lugar de Judas, quando ele se enforcou, o Senhor escolheu Matias para substituir Judas. Por isso que eu falo 11. O Senhor colheu, a princípio o Senhor chamou 11. Os 11 o Senhor chamou. Aquele 12º, no caso Judas, não fazia parte daqueles. Foi o diabo que colocou no meio para tentar atrapalhar a obra. Porque sempre que Deus realiza a sua obra, sempre que Deus trabalha, o inimigo também usa seus agentes, usa seus secretários, né, para colocar no meio cristão para tentar atrapalhar a obra. Foi o caso assim com Judas. Então, a partir dos 11, Cristo formou sua igreja. E aqui, como eu estive lendo, mas o que tem a ver aqui com a parte que eu li aqui agora de 2 Coríntios 5,10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Porque quando Cristo veio e chamou os 11, ele também veio com uma missão. Ele não, é claro que a princípio ele não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para resgatar o povo de Deus e para livrá-los de um juízo iminente. Porque ao eles rejeitarem Cristo, haveria um juízo, antes do juízo final, um juízo temporário para com a nação de Israel. E esse juízo temporário, irmão, é explicado de forma bem detalhada, que precisamos entender, em Ezequiel capítulo 9. Lá em Ezequiel capítulo 9, o Senhor mostrou para Ezequiel 6 anjos com armas, com espadas, prontos para destruir, pronto para executar juízo. E aqueles 6 anjos com as armas destruidoras que Ezequiel viu, ele simboliza o juízo de Deus que haveria de vir sobre a nação judaica após essa nação. Era uma previsão de que a nação ia rejeitar Cristo.
E devido a essa rejeição, essa nação ia sofrer as consequências, porque Cristo veio salvar. O Pai Eterno enviou o seu Filho. Na parábola dos lavradores na vinha, aquele filho que os homens pegaram e espancaram, agora é o filho, vamos se apossar, vamos matar ele, que aí nós se apossa da vinha. Esse filho é uma representação de Cristo, que haveria de vir como sendo judeu, segundo a carne, mas a nação, infelizmente, ia rejeitar. Então, esses 6 anjos com as armas destruidoras fala do juízo, fala da punição do Pai Eterno sobre a nação judaica devido a essa nação rejeitar a Cristo. E quando que aconteceu, irmão? Quando que esses 6 anjos com a arma destruidora, quando que essa mensagem, quando que se cumpriu esse juízo de Deus de os 6 anjos entrar com as armas destruidoras sobre a cidade e destruir velho e destruir criança dentro de Jerusalém? Quando é que se cumpriu? Se cumpriu no cerco que houve no ano 70, quando o general Titus cercou a cidade e destruiu o povo de Deus. Então, a nação, ao estar sendo visitada pelo Senhor, o Senhor estava querendo livrar o máximo de pessoas possíveis desta condenação. E todos os que verdadeiramente deram ouvido a Cristo, todos que verdadeiramente se consagraram ao Pai Eterno, aceitando Cristo como Messias, porque a mensagem que destinava-se à emergência do momento, naquela ocasião, na ocasião em que Cristo veio, na ocasião em que os discípulos trabalharam ali, que houve a pregação do Evangelho, houve o derramamento, houve o verdadeiro reavivamento, o derramamento do Espírito Santo na chuva temporã, toda aquela obra ali era obra de misericórdia do Pai Eterno e do Filho Eterno, para que ele conseguisse salvar o número máximo de pessoas que se decidisse ousadamente a se colocar do lado dele. E o sinônimo de quem se colocava do lado de Cristo, a mensagem que destinava-se à emergência do momento naquela ocasião, a mensagem que era luz naquela ocasião, era a mensagem do Messias, era aceitar Cristo como Messias. Era o ponto da prova para toda a nação judaica. Quem aceitasse o Messias seria salvo da destruição iminente que estava para vir no ano 70 por general Tito. Mas, infelizmente, a maioria não aceitou. Infelizmente, a maioria rejeitou a Cristo. Poucos foram os que aceitaram. Mas qual foi a providência divina em relação aos que aceitaram? Na hora que haveria de vir o juízo, qual foi a providência divina para livrar da condenação, livrar da destruição que iria acontecer em Jerusalém? Qual foi a providência divina? Então, no decorrer da história, diz que o primeiro cerco, Tito cercou. Algumas pessoas dizem que é certo, mas isso aí é estratégia do inimigo, irmão, para nós não entendermos, o inimigo usou essa questão de certo, para nós não entender, Deus não ser glorificado da maneira como foi. E aí existem muitas histórias mentirosas em relação ao que aconteceu no cerco. Então, foi Sesto, cercou em 67, mas Sesto ali representava Tito. Tito, naquele momento, era um candidato forte a se tornar o imperador. Então, Sesto, não temos que dizer o cerco de Tito, embora representado por Sesto, em 67. Interessante é nós notarmos que havia dois Jerusalém na época do cerco em 67. E houve em 67 o verdadeiro reavivamento. O verdadeiro reavivamento aconteceu desde quando Cristo, é claro, na chuva temporã, desde quando Cristo trabalhou no coração de todas as pessoas que foram salvas da destruição em Jerusalém, os discípulos que foram martirizados, até o ano 67, muitos que foram martirizados. Jesus Cristo, todos aqueles que se consagraram, todos aqueles que entenderam o plano de Deus e que aceitaram Cristo como Messias, mesmo em meio à terrível turbulência,
mesmo em meio à terrível turbulência do trabalho do inimigo em mal representar a primeira vinda de Cristo, em distorcer a primeira vinda de Cristo, as pessoas que não aceitavam Cristo como Messias procuravam formas mentirosas de não aceitar Cristo como Messias. E uma das formas mentirosas de não aceitar Cristo como Messias era acreditar num ditado mentiroso que se dizia naquela época: maldita a mão que aponta o Messias, em capítulo 9 de Daniel, maldita a mão que aponta o Messias no capítulo 53 de Isaías. Porque a nação que não se converteu, o povo que não quis entender o plano de Deus, que não quis aceitar o plano de Deus na vida deles, que não aceitou Cristo, esse povo procurava um conforto em meio a essas mentiras e aplicavam a vinda do Messias, naquela ocasião, aplicava as profecias concernentes ao reino de glória, o que nós estamos esperando agora, a sua segunda vinda. Aplicava as profecias concernentes ao reino de glória para aquela ocasião, que era o momento da humilhação do Messias. Eles não queriam um Messias para ser humilhado, eles queriam um Messias para trazer glórias, para trazer paz nesta terra, paz e segurança nessa terra. Mas ele próprio, o Messias, diz: eis que vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. No mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os que verdadeiramente aceitaram, Deus tomou providência. No verdadeiro reavivamento, no contexto do verdadeiro reavivamento que aconteceu em 67. Quando foi o verdadeiro reavivamento? Embora em grande angústia, para acontecer esse verdadeiro reavivamento, houve uma grande angústia no meio do povo. O povo se humilhou, porque Tito, por intermédio de Sérgio, cercou a cidade. Mas aí eles se humilharam, os verdadeiros cristãos choraram, os verdadeiros não só choraram rogando a Deus, humildemente, que Deus os livrasse da destruição, mas eles rogaram e choraram também para ver se algum dos seus irmãos em Jerusalém acreditaria nas admoestações de Jesus quanto à destruição de Jerusalém. Eles choraram, então eles se humilharam e eles disseram: Senhor, nós acreditamos em tua palavra, nós acreditamos que realmente isso ia acontecer, mas agora o que nós faz para nós sair, Senhor? O exército romano cercou a cidade, tu disse para nós fugir para os montes, tu disse para nós que quando pois ver a abominável da desolação, nós deveríamos fugir e não descer e não voltar atrás. Então eles se humilharam no verdadeiro reavivamento, mesmo em meio a grande aflição, mesmo em meio a choro, porque os 6 anjos com a arma destruidora tinha também com eles o 7º anjo, que era o próprio Cristo. O 7º anjo com um tinteiro na mão, que disse assim para os 6 anjos: não destrua ainda a cidade, até eu assinalar na testa, conforme está lá em Ezequiel capítulo 9, até eu assinalar na testa aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem na cidade. Voltando à pergunta, irmão, quantas Jerusalém havia em Jesus? Na época de 67, havia 2 Jerusalém. Mas qual da Jerusalém Jesus tirou? A Jerusalém verdadeira. Qual foi o verdadeiro reavivamento na Jerusalém verdadeira? O verdadeiro reavivamento acreditando no Messias, acreditando que a cidade ia ser destruída, acreditando que tinha que sair da cidade, irmão. Acreditando que tinha que sair do meio do povo. Tinha que sair do meio do povo falso. Acreditando que tinha que sair da Jerusalém falsa. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, nessa ocasião, Nero se suicidou. Por volta do ano 67, Nero se suicidou. E, no suicídio de Nero, então, teve que cessar temporariamente o cerco. Os verdadeiros cristãos viram nisso a providência divina. Quando Tito, por intermédio de Sérgio, deixou o cerco ao redor de Jerusalém, porque ele precisava ir para Roma, porque Nero tinha se matado, ele precisava ir para Roma. Então, nessa ocasião, houve, irmão, um falso reavivamento da Jerusalém falsa. Qual foi o falso reavivamento da Jerusalém falsa? O falso reavivamento foi que Satanás falou à memória do povo. Olha, os inimigos, quando Sérgio saiu de arredor da cidade, o inimigo falou
na mente de todos os falsos judeus, de toda Jerusalém falsa. Olha, o Deus de Israel veio para proteger vocês. O Deus de Israel veio para livrar vocês do jugo romano. O Deus de Israel veio, olha, os inimigos fugiram. Corram atrás deles, mate algum deles. Então Satanás falou essa mentira do falso reavivamento. E o povo acreditou nessa mentira, que Deus estava protegendo ele, que Deus estava fazendo os inimigos fugir, porque Jerusalém não ia ser destruída. O inimigo fez os falsos judeus acreditar nessa mentira. Então eles correram atrás de Sesto e mataram alguns soldados romanos. Mas a verdade é que Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo verdadeiro... Então, quando a falsa Jerusalém correu atrás, deixou a cidade livre, deixou os portões abertos. Então, aí a verdadeira Jerusalém saiu do meio da Jerusalém falsa. Correu, e aí, no verdadeiro reavivamento da Jerusalém verdadeira, eles entenderam que era a hora deles sair, que era a hora deles fugir. Eles fugiram, se refugiaram bem longe de Jerusalém. E aí, os falsos judeus do falso reavivamento voltaram e começaram de forma fanática, de forma a pular, a se alegrar. Nosso Deus livrou nós da mão dos nossos inimigos. Aí, irmão, agora ninguém mais, quando eles voltaram para a cidade, não estava mais a verdadeira Jerusalém já havia fugido para os montes. Então eles disseram, onde está aquele povo? Eles imaginaram, gente, cadê aquele povo que dizia que Cristo era o Messias? Cadê aquele povo que ficava só chorando por nós? Cadê aquele povo que dizia que Jerusalém ia ser destruída? Cadê aquele povo? Aquele povo não estava mais dentro da cidade, haviam fugido. Então, irmão, a serva do Senhor diz que a mesma história vai acontecer no meio da Jerusalém de hoje. Quem representa a Jerusalém de hoje? A serva do Senhor diz que a Jerusalém de hoje representa todas as religiões. E as virgens prudentes são todos aqueles que saem das religiões, porque todas as religiões constituem-se a imagem da besta hoje, o ecumenismo. Então, todos os filhos de Deus verdadeiros e prudentes, 5 virgens prudentes, são os que saem da Jerusalém, que representa todas as igrejas falsas, inclusive a igreja adventista do sétimo dia, irmão, que também entrou no ecumenismo e também se apostatou. Eu vou ler aqui para nós concluir um pensamento da serva do Senhor, para nós concluir esse tema de hoje. Não. A serva do Senhor aqui fala no Primeiros Escritos, página 261, sobre o falso reavivamento que existe hoje, que vai existir hoje, principalmente na hora do alto clamor do terceiro anjo, principalmente quando Deus estiver derramando a chuva serôdia sobre os filhos dele verdadeiro. Aí vai estar acontecendo nas igrejas falsas, porque vão estar aceitando o decreto dominical. As igrejas falsas, inclusive a igreja adventista do sétimo dia, está ensinando aos membros que tem que guardar os dois, tem que guardar o sábado e o domingo, não vai ter meio termo, irmão. Tem como eu ser seu amigo e seu inimigo ao mesmo tempo? Tem como eu ser fiel à minha esposa e infiel ao mesmo tempo? Tem como eu estar no fogo e na água ao mesmo tempo, meu irmão? Não tem. Então a igreja hoje, os falsos líderes que estão dentro dela, estão ensinando que tem que guardar os dois quando vierem. É mentira, meu irmão. Não vai ter, porque vai ser a hora da aprovação final. Não tem como nós guardar o sábado e o domingo ao mesmo tempo. Quando vier o decreto dominical, só os remanescentes que não estão frequentando religião nenhuma, que estão devidamente se preparando para guardar o sábado do sétimo dia e não aceitar o sinal da besta, que é o decreto dominical. Então eu vou ler aqui para vocês. A serva do Senhor diz: vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Então a irmã Ellen White fala aqui da Jerusalém aqui, que representa não só a igreja adventista, mas as outras igrejas também. Então diz: vi que Deus tem seus filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas,
ministro e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Irmão, assim como Deus tirou o sincero, a verdadeira Jerusalém, de meio da Jerusalém falsa, que ia ser destruído no ano 70 por Tito. Então Deus tirou em 67, 3 anos e meio depois, 3 anos e meio antes, Deus tirou a verdadeira Jerusalém. Então Deus vai estar tirando, na hora do alto clamor do terceiro anjo, no decreto dominical, Deus vai dar esse alto clamor para tirar. Deus vai cumprir o que está lá em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela por meio. Então Deus vai tirar do meio das igrejas adventistas nominais e do meio das igrejas caídas. Deus vai tirar os sinceros. E eles alegremente receberão a verdade. E aqui diz que Satanás sabe disto, que Deus vai tirar os sinceros de dentro das igrejas falsas. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, olha, antes, assim como o falso reavivamento dos judeus aconteceu, eles pensarem que a Jerusalém não ia ser destruída. Então Satanás, antes do alto clamor do terceiro anjo, Satanás vai criar falso reavivamento. Aqui diz, Satanás sabe disso, que Deus vai tirar os sinceros do meio da igreja adventista e do meio das igrejas caídas. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um falso reavivamento, ou seja, um incitamento nessas incorporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Assim como o povo judeu pensava que Deus estava com ele quando estava prestes a ser destruído, então Satanás está trabalhando para que as pessoas pensem que Deus está nas igrejas caídas, que Deus está na Laodiceia, a igreja morna, a igreja que rejeitou a lei de Deus, aceitando 25 de dezembro, aceitando Semana Santa, aceitando agora também o decreto dominical. Tem várias igrejas já aceitando guardar o domingo, irmão. E quando vier o decreto dominical não vai ter poder. Então só vai ter poder para guardar o sábado aqueles que desde já ouvem o chamado de Deus a sair delas. Sair, irmão, porque todas as religiões constituem a imagem da besta. Porque vão perseguir e vão matar, igual a igreja romana fez desde 538 até 1798. Então, agora quem vai perseguir e matar, por intermédio das autoridades civis, vai ser as igrejas caídas. Inclusive, a igreja adventista do sétimo dia vai estar também no meio, está no meio também. A irmã Ellen White aqui. Essa mensagem, irmão, que foi do primeiro escrito, foi escrita especificamente para nós, os adventistas do sétimo dia. E nessa ocasião, na ocasião que a irmã White, quando ela foi expulsa para a Austrália em 1900, para não participar da reunião com George Ballard, que rejeitou a mensagem da verdade, então ela foi expulsa. Então ela não passou, chegou um momento que ela não estava mais adorando junto com os pastores. Chegou um momento que ela saiu do meio desses cristãos que haviam rejeitado a verdade, que haviam saído da plataforma, porque a igreja adventista entrou numa reorganização. E o inimigo solapou, por intermédio dos jesuítas, solapou a fé da igreja adventista, fazendo ela rejeitar as doutrinas que os pioneiros defendiam, fazendo ela rejeitar a doutrina que Cristo veio como Adão, com a natureza pecaminosa, mas não pecou. Porque natureza pecaminosa não é pecado, irmão. A irmã Ellen White disse que a única definição para pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, a igreja, infelizmente, mas Deus vai tirar os sinceros. Mas sinceros é aqueles que ouviram o chamado de Deus para sair. Se não sair, a irmã Ellen White diz, e tu, Cafarnaum, a igreja adventista do sétimo dia, vai descer até o inferno. O inferno que? Do juízo de Deus, como Jerusalém no passado sofreu o juízo, as igrejas caídas vão sofrer o juízo, e a igreja adventista também vai sofrer o juízo também. Só vai escapar quem não tiver no meio dessas igrejas caídas, porque todas elas se uniram com Roma, aceitando a doutrina de Roma. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, que possamos ter a coragem de não fazer parte de religião nenhuma, e sim da religião de Cristo, que ele diz que quando tiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou. Então, onde Cristo está? É onde está a sua lei, é onde está todas as suas doutrinas, todas a sua verdade, inclusive o selo Deus, que é o sábado, que vai ser duramente rejeitado quando vier o decreto dominical. Está previsto, irmão? Estão querendo implantar para o ano que vem. Então, que possamos nos preparar, que possamos nos firmar
e aceitar toda a verdade da palavra de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nesse momento, para concluir, cantarmos mais um hino de louvor ao nosso Pai eterno. Ou tu vai cantar um hino? Ei, Gilda, deu 25 minutos. Ai, Neto, não pode ser um... Não, mas não, por o povo tem preguiça de não, por ser pregação, né, gente?